né, de olho nesse brasileiro, o Flamengo diminuiu 13 pontos, né, ali pro Botafogo. 13. Agora tá 13 pontos na liderança do Flamengo. O Palmeiras venceu o Cuiabá com um time misto, tá, fora de casa. E fica a 11 pontos do Botafogo. A minha pergunta pra vocês, Flávio, agora você pode entrar no assunto, né, que você falou que não tinha visto o jogo. Então agora vamos lá. Então agora deixa eu te perguntar. É lógico. Agora esse Palmeiras, tá? E o Flamengo, eles podem alcançar ainda o Botafogo, na sua opinião? Porque muitos já falam que o Botafogo já é campeão. Eu discordo. Eu acho que o Botafogo fez um primeiro turno muito avassalador, né? Ainda mais, tem que se admirar o Botafogo porque perdeu o Luiz Castro e mantém. Perdeu o Tiquinho Soares, tá mantendo. Trouxe o Diego Costa, inclusive, com contrato até o fim do ano, pra ver no que vai dar. Agora, é um Botafogo que joga muito bem, mas que não teve ainda queda. A gente sempre fala que uma hora o time cai nesse Brasileirão. E o Botafogo fez o melhor turno da era dos pontos corridos no primeiro turno passado. O Palmeiras agora a 11 pontos e Flamengo a 13. Dá pra chegar, Flávio, ou você acha que o título já é do Botafogo? Eu não acho. Eu acho muito difícil, sabe por quê, Pilhador? O Botafogo, primeiro, tem essa sobra muito grande pra ele, muito grande. Ontem, sim, os times diminuíram, o Flamengo diminuiu, o Palmeiras também. Mas um jogou com o Cuiabá, outro jogou com o Curitiba. E o Botafogo jogou no Morumbi. Levar um ponto no Morumbi não é ruim no todo. As piores coisas que poderiam acontecer com o Botafogo já aconteceram. Ele perdeu o treinador no meio da competição e perdeu o melhor jogador do time. E ele seguiu. Ele não vai manter o mesmo ritmo, claro que não. Mas se ele ganhar... O Vamp fez essa conta outro dia aqui. 80% dos jogos lá no tapetinho já deu. Ele não precisa mais que isso. Ele não perdeu nenhum ponto lá. Flaviano. Oi, fala, filho. O campeonato do Botafogo é nas próximas 5 rodadas. Dá uma olhada na tabela. Vai pegar só cachorro grande. Se não me engano, pega Bahia, pega Flamengo, pega São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético. Corinthians e Atlético Mineiro. Aí ele vai decidir o campeonato. Se a distância ficar de 10 ou mais, já era. Foi pra panela, viu, meu caro Pilhado? Então. E tem essa conta da casa só. Se ele mantivesse aproveito, nem 100% é quase impossível, né? Não perder nem um ponto em casa. Se ele mantiver isso, aí matematicamente ele é campeão. Mas se ele perder 80%, ganhar 80% dos pontos lá, eu acho que fecha já a conta. Já dá o título. E ele não perde em casa. E também não está perdendo fora. Ontem não podemos esquecer, ele empatou com o São Paulo. Vamos lá. O Botafogo, ele tem um jogo sensacional para ele seguir nessa distância, que é o Bahia em casa. É o próximo jogo. O próximo jogo é o Bahia no Newton Santos. A gente falando aqui de Palmeiras e Flamengo para chegar no Botafogo. Esse jogo, se o Botafogo ganha, ele ou continua a 13 e 11 do Palmeiras, 13 do Flamengo e 11 do Palmeiras, ou aumenta. Depois é que o bicho começa a pegar. Porque aí o Botafogo tem o Flamengo no Newton Santos, tá? Que aí é clássico. E o primeiro jogo, o Flamengo jogou melhor que o Botafogo. Foi 3-2. Levou de 3, mas só que o Flamengo perdeu muito gol. O Gabigol, festival de gol perdido. O Botafogo teve um jogador expulso nesse jogo, no início do segundo tempo, né? Foi o Rafael. Enquanto isso, o Palmeiras visita o Corinthians. Quando o Botafogo pega Flamengo, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras pega o Corinthians. Aí depois o Botafogo tem o Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético Mineiro, que a gente costuma achar um bicho papão, mas que também... Perdeu do Vasco hoje. Perdeu do Vasco hoje, tá bem mal no Brasileirão. O Palmeiras recebe o Goiás nessa rodada. Né? Aí logo depois do Atlético Mineiro, o Botafogo pega o Corinthians na Neoquímica Arena. Sim, o Palmeiras joga em Porto Alegre com o Grêmio. É uma sequência bem difícil do Botafogo. Agora, mas se no primeiro turno ele fez isso, esses jogos, nessa fase, ele ganhou tudo. Todos os rivais mais diretos ele ganhou. E agora vai receber esses rivais em casa. Então, ele teria que mudar demais a postura. O Flamengo é que se o Botafogo ganha o confronto direto, aí já é. Exatamente. Aí já é. O Palmeiras é lá no Rio. Palmeiras também. Depois tem também. Só que no Rio... Ganhou do Grêmio em Porto Alegre. Ele pode se dar o luxo de empatar com o Botafogo, com o Flamengo, com o Palmeiras. Ele tem uma vantagem tão grande que só o fato do outro não se aproximar vai ficar igual, empatou. Já está resolvido, porque ele tem muita vantagem. Lógico que pode acontecer, de repente começa uma queda enorme, mas vai ter que acontecer alguma coisa muito estranha, porque ele perde o melhor jogador, mantém, perde o treinador, mantém. Não dá pra gente imaginar o que pode acontecer com esse time. O Flávio abordou uma questão muito importante, que é a resolução de problemas ali no curtíssimo prazo do Botafogo, né? A questão do senso de urgência, né? Perdeu o Luiz Castro, foi atrás de um técnico
bom, que é o Bruno Lage, né? Que faz o Botafogo até jogar de uma forma mais ofensiva até. O trabalho do Luiz Castro, inclusive na Arábia Saudita, é ruim nesse momento. Perdeu os 2 jogos, né? Com o Cristiano Ronaldo e tudo. Perde o Tiquinho Soares, vai lá e dá uma resposta. Traz o Diego Costa. Não é um jogador do mesmo nível? Claro que não. Mas é um centroavante. Esse time do Botafogo precisa de centroavante para jogar bem. A gente viu isso no jogo contra o Internacional. Se virou com o Gemerson, né? Se virou com o Janderson e quase que ele faz um gol contra o São Paulo, inclusive, né? Então, o Botafogo é muito rápido para resolução, para resolver seus problemas. E tem isso que o Flávio falou. E, pilhado, se tem essa tabela complicada no início, lá na frente ela é tranquila. Logo depois dessa sequência, que o Botafogo vai pegar o Bahia em casa. Aí é um jogo pra ganhar. Aí depois ele pega Flamengo em casa, Atlético Mineiro fora e Corinthians fora. Só que depois ele pega o Goiás já em casa. Já é outro jogo. Mas vamos falar desses 12 pontos dele. 12, né? Esses 4 jogos mais complicados. Se ele ganhar 8 pontos... Ele, eu acho que mantém uma distância considerável. Porque enquanto ele está jogando com esses caras, os outros também estão jogando, né? O Flamengo está perdendo ponto, o Palmeiras está perdendo. Mirando o Palmeiras, que eu acho que é o adversário que pode ainda fazer alguma coisa, a tabela do Palmeiras é Vasco em casa. Vasco é o próximo jogo. Sim, Corinthians, Itaquera, Goiás em casa e Grêmio em Porto Alegre. Ele tem... Então, teoricamente, o Palmeiras vencendo Vasco e Goiás em casa, jogos mais fáceis. Aí tem que ver o que o Palmeiras vai fazer em Itaquera, onde ele tem vencido bastante. Né? O Palmeiras se dá mal contra o São Paulo, mas contra o Corinthians ele não está ganhando quase todas. E o Grêmio em Porto Alegre, né? Que é um jogo duro, mas que o Botafogo foi lá e ganhou. Mesmo jogando mal, né? Se o Palmeiras, se o Botafogo mantiver... O Palmeiras em algum momento vai se aproximar. Somente o Palmeiras. O Flamengo, nessa bagunça que tá difícil. O Palmeiras, eu acho que ele vai se aproximar. Sim. Como é que o Botafogo vai reagir? Se ele tiver frieza, ele falar, opa, eles se aproximaram, mas a minha tabela é mais difícil. Vou manter a minha frieza. Se ele se apavorar, aí tá certo? Mas tem uma coisa, não se esqueça que a prioridade do Botafogo é Campeonato Brasileiro. E a prioridade do Palmeiras é Libertadores, a prioridade do Flamengo é Copa do Brasil. Exatamente. Entendeu? Exato. A do Botafogo é brasileiro. Claro. Ele, se tiver que colocar o time reserva para jogar na Sul-Americana... Tem feito isso. Já fez. Já faz. O Palmeiras, não. Se tiver uma dividida, ele bota o time principal na Libertadores e não no Brasileiro. É isso. Perfeitamente. Eu acho que o Botafogo está com a faca e o queijo na mão e decide o campeonato nas próximas 5 rodadas. Porque o foco do Botafogo é um título que não ganha desde 95. E como disse com muita propriedade aí o Flávio, o Zé Manuel, o Palmeiras está mais preocupado com o Libertadores ou com o Campeonato Brasileiro? O Flamengo está mais preocupado com a Copa do Brasil, que foi o que restou, né? Porque no Campeonato Brasileiro está muito difícil. Então, eu diria até que o torcedor do Botafogo hoje torce por alguns fatores. Primeiro, Fernando Diniz não desfalcar o time. Segundo, para que o Flamengo seja bem sucedido na Copa do Brasil e se dê por satisfeito numa temporada em que conquistaria o seu primeiro título. E o Palmeiras avançar cada vez mais na Libertadores da América. Acho que essa seria a tríade perfeita para que o Botafogo realmente volte a ser campeão brasileiro. Estou apostando muito. Eu não vi até agora nenhum time com tanta gana, com tanta vontade, com tanta pegada, com tanto tesão, com tanta intensidade quanto o Botafogo. E acho, viu, Pilhado, uma injustiça essa seleção brasileira. O seu Fernando Diniz não dá uma chance, uma oportunidade para o Adrielson. Porque o Adrielson, rapaz, vou usar agora, hein? Ele é quase padrão Marquinhos jogando futebol brasileiro. Falei. Eu não sei se é para tanto, mas o Adrielson está jogando muito bem. Agora, tem outro fator aí, em relação a esses pontos abordados pelo Viga, que é a questão de lesões. A gente viu, por exemplo, o Botafogo perder aí por 5 semanas o Tiquinho Soares, vai se sustentando, até porque o Janderson, como disse o Flávio Prado, entrou muito bem contra o Internacional, jogou bem contra o São Paulo ontem, perdeu o Marçal ontem no jogo contra o São Paulo. Entrou o Hugo, que não é um jogador do mesmo nível. Então, assim, isso é muito importante. É óbvio que os titulares não são do mesmo... Os reservas não são jogadores do mesmo nível que os titulares. É obviedade, senão não haveria titulares em reservas. Mas a distância é muito grande, né? Você pega, por exemplo, Tiquinho Soares para o Janderson, é uma diferença muito grande. Marçal para o Hugo é uma diferença muito grande. Então, assim, outro aspecto, o Adrielson para o Felipe Sampaio também é uma diferença muito grande. Então, acho que outro aspecto aí que pode
pesar, de repente, no campeonato. Mas sabe o que eu vejo, Bernardo? Ao contrário do Flamengo, a gente fala, pô, tá em ebulição. Você vê o time do Botafogo jogar, os caras estão felizes. Acaba o jogo, é uma festa. Eles estão sorrindo, eles jogam alegres. É um time, sabe, nossa, eles estão bem, eles estão com prazer. É uma coisa assim, é uma coisa que eles compraram claramente a briga do Textor ou do Luiz Castro, ou seja lá de quem for. Você nota que os caras estão numa felicidade, eles jogam felizes. Quando esse jogo contra o Inter, que eles tiveram dificuldade, o tempo foi um absurdo. Em nenhum momento você viu o time desistir. Você olhava os caras, você via que eles iam virar o jogo. Você via, sabe, eles estão jogando alegres, cara. Se você não precisa necessariamente ter um grande ambiente para ser campeão, se você tiver um grande ambiente, ajuda bastante, né? Facilita nesse caminho. Então, tudo tá caminhando para o Botafogo. Será uma surpresa muito grande se ele não for campeão.